Vamos iniciar mais uma aula de direito penal, de estrogonofe do direito, e hoje eu tô animada. Vocês viram que ó, meu quadrinho aqui já tá até completo, que eu vou passar para vocês. Ok? Hugo, você chegou aí? Pronto. Ah, tava travando. Mas aquela hora você estava assistindo o Thiago, você viu o Thiago? Porque muita gente estava entrando lá na entrada do canal, não no canal de direito empresarial. Então, gente, preste atenção na hora que vocês forem entrar dentro do canal, tá? Então, a gente tem a equipe, que é o segundo ano geral, né? O segundo ano noturno. Daí tem o geral, que geralmente quando eu for fazer alguma reunião com vocês, eu vou lá no geral, e daí tem de cada disciplina, tá? Tem de cada disciplina, tá bom? Sempre que der algum probleminha, no login, alguma coisa, vocês reiniciem o celular, reiniciem o computador, que tem dado certo, tá? Eu vejo meu celular, volta e meia eu tenho que ficar reiniciando, porque não pega o WhatsApp web, tá? E assim por diante. Então, sempre que vocês tiverem um problema relacionado a isso, por favor, tá? Vocês fazem. Vocês me colocam a par disso, tá bom? E façam essa reiniciação, tá bom? Só um minutinho, que eu tô com 2 alunos tentando entrar e não estão conseguindo entrar. Já mando vocês. Vamos lá, gente. Olha lá, quem que tá falando? Quem que tá conseguindo colocar ele falando? É a live do Greco. E tá muito boa. Você tá conseguindo falar. O Greco tava falando que ele viveu a transição entre constituições. Bem interessante. E eu não sei se você viu, eu tentei passar aqui, o Gustavo, mas ele vem sem áudio, vocês não escutam. Então não adianta nada, tá? Vocês até veem, né? Eu compartilhando, vocês até veem, mas ele vem sem áudio, tá bom? Vamos lá, gente. Iniciando nossa aula. Deixa eu até abrir aqui o nosso material. Eu não sei se vocês viram, eu coloquei mais material para nós hoje. E o nosso material tá tanto lá no Google Drive, quanto lá no Teams, no arquivo Teams, tá? Então, se vocês entrarem aí em cima do Teams de vocês, se vocês estão cadastrados tudo certinho, vocês vão ter acesso ao aquilo que a gente chama de arquivo. E lá dentro do arquivo vai estar o material de vocês. Vocês já conseguiram achar isso ou não? Sim, não. Sim. Eu já coloquei nos dois, tá? Inclusive, eu mandei para vocês o link dos dois para que vocês não fiquem perdidos, tá? Ô, Hugo, eu acho que é a sua internet. Tá travando para vocês aí, pessoal, ou não? Sim, não, né? Então, é a sua internet. Não. Vamos lá, então. Nossa, agora voltou aqui. Tá travando aí? Não, tá boa aqui agora, prof. Obrigado. Tá. Então, vamos lá, gente. Todas as vezes que a gente fala de elementos subjetivos, nós temos que diferenciar que os elementos subjetivos é dolo e culpa, né? Isso foi o que nós aprendemos ontem na aula. Lembram-se? Dolo e culpa, ok? É lógico que ele vai rasgar o verbo sobre o STF. Ele é penalista está querendo que o STF se ferre, né? Com todas as atrocidades que o STF tem feito, né? Mas aqui a gente tem um erro de todos os poderes, infelizmente.
E hoje nós ficamos de iniciar a nossa aula de iter criminis, ok? Iter criminis. Essa é a nossa aula de hoje. E eu queria perguntar para vocês se vocês sabem o que é iter criminis. Alguns de vocês sabem o que é iter criminis? É o caminho do crime. Sempre que a gente fala de iter criminis, nós estamos falando que iter criminis é o caminho do crime. Então, é o caminho que o sujeito toma para a realização de uma conduta criminosa, ok? O caminho que se toma, que se leva até a realização de um crime. E por isso que a gente chama de iter criminis. Para que vocês tenham uma noção melhor do que é iter criminis, e eu quero que vocês façam isso no caderno de vocês, eu quero que vocês tracem uma linha dentro do caderno de vocês e vocês coloquem em cima iter criminis, ok? E vocês vão traçar essa linha dentro do caderno de vocês. Aqui dentro dessa linha nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer as fases do iter criminis. Qual é o caminho que esse crime vai levar até ele se consumar? Então, a gente tem diversas fases e diversos institutos que podem acontecer durante essas fases até que ocorra aquilo que a gente chama de consumação de um crime, ok? Então, tracem Professora, esse... Oi. você pode colocar para reproduzir o seu vídeo maior, porque pequenininho não dá para enxergar o que está escrito. Como que faz isso? Você tem só que tirar clicar da em reprodução de cima. tela. É só clicar na foto dela. É só clicar na foto Perdão, dela. gente, eu não sabia disso. Obrigado. Então, sempre que a gente coloca como iter criminis, nós temos os elementos que vão trazer, tá? Vão mostrar para nós o caminho desse crime, tá bom? Já fizeram esse risco aí no caderno de vocês? Só um pouquinho, professora. Não precisa escrever, que nós vamos escrevendo um a um, tá? Eu até melhorei para vocês. Para a turma da FCV, eu tinha feito tudo no caderno. Eu não tinha quadro ainda. Tá pegando o ar, né, das lâmpadas, né? Não, pior. Conseguiram pegar? Eu acho que aqui fica melhor. Vamos lá, gente? Então, vamos iniciar hoje isso que a gente chama de iter criminis. O que vocês precisam saber? Que dentro do iter criminis nós temos 5 fases, que são as 5 fases essenciais dele, que são as fases que há a ocorrência inicial deles. Quais são elas? Cogitação, preparação, execução, consumação e exaurimento do crime, ok? Essas são as 5 fases em que eu tenho dentro do iter criminis, do caminho do crime, tá bom? A cogitação é quando o crime ainda está na mente do sujeito. O sujeito ainda não tem qualquer ato direcionado à realização desse crime, porque ele apenas está pensando. Então, ela vai ser essa primeira fase que está aqui, tá? Essa primeira fase que está aqui é a cogitação, quando o crime ainda está na mente do sujeito, quando ele ainda está mentalizando o crime, tá? Ele ainda está mentalizando o crime. Professora, mas eu tenho a possibilidade de sofrer alguma imputação nesse caso? Não, tá, gente? A cogitação não traz a possibilidade de imputação de uma conduta aqui. Então, pensem nisso e saibam disso sempre. Sempre que falamos de cogitação, vocês não têm essa possibilidade, ok? Professora, mas apesar de eu não ter essa possibilidade, né? A gente sabe que a gente não tem essa possibilidade. E
E se eu quiser imputar alguém porque alguém pensa em me matar? Não posso. Enquanto ele não começar a praticar os atos de execução, você não tem essa possibilidade de criminalizar uma pessoa, tá bom? Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Minority Reporter. Acho que é Minority Report. Eu não. Então, marquem aí para assistir esse filme no final de semana. É Minority Report, com Tom Cruise, tá, gente? Nesse filme, as pessoas elas são perseguidas pela polícia pelo simples fato de pensar em praticar determinada conduta criminosa. Então, quer dizer, nesse filme, a penalização, a forma de imputação de condutas em decorrência da prática de um crime se inicia por meio da cogitação, tá? Ah, professora, mas aqui não é assim. Não, aqui não é assim, ainda está longe das pessoas lerem a nossa mente, né? Se bem que eu nem sei se está tão longe assim, tá? Como assim, professora? Porque tudo isso é uma questão de inteligência artificial. Vocês já fizeram uma busca no Google e depois entraram no Instagram de vocês? Sim, não. Sim, são chamados algoritmos. Algoritmos. E vocês já conseguiram falar perto do seu computador ou do seu celular, né? Principalmente do celular, sobre determinada coisa e você já entrar dentro do seu computador, dentro do Instagram ou dentro do Facebook? Sim. Você já conseguiu dar de cara com aquilo que você falou que você ia comprar? Sim. Eu faço isso direto. Volte e meia eu estou conversando e eu não desgrudo o celular e de repente eu entro no Facebook ou Instagram, venho determinada coisa lá, tá? E isso é um pouco assustador, quer dizer, nós não estamos muito longe da possibilidade de um sistema de prevenção à criminalidade querer trazer uma penalização, uma imputação de pena para quem tem um crime na cogitação, né? Nós não estamos longe disso daí, tá? É lógico que quando surgiu o filme, era algo que você falava, lá no ano 2000 e pouco, né? Já estamos aí no ano 2020. Então, parem para pensar se estamos no ano 2020, né? Então, sempre que a gente fala dessa forma, tá? Sempre que falamos dessa forma, tem que se tomar cuidado, tá? A cogitação, ela não vai ter essa penalização, tá? Sempre que se tratar de cogitação, não teremos essa penalização. Vocês estão conseguindo ver aqui, gente? O que eu estou projetando aqui para vocês? Sim. Então, tá. Além da cogitação e após a cogitação, nós temos aquilo que chamamos de preparação. O que é a preparação? A preparação é quando o sujeito passa a praticar os atos que são necessários para iniciar a execução, ok? Então, ele vai comprar a corda, ou ele vai comprar a arma, ou ele vai, através dos meios que ele vai precisar para realizar determinada conduta, e por isso que ele é chamado de preparação. Lembrando-se que a preparação, o sujeito só pode ser punido se o ato que ele praticou for uma conduta típica. Por exemplo, eu vou e compro uma arma ilegal, né? E eu não tenho porte, não tenho nada, eu sou pega com a arma. Eu não vou ser presa porque eu tentei praticar um homicídio, porque eu nem cheguei perto dessa conduta, eu só estou nos atos preparatórios. No entanto, eu vou sofrer uma imputação por porte ilegal de arma de fogo. Então, esse ato, ele pode ser penalizado. Mas o ato que eu queria, que era o ato fim, a finalidade pela qual eu peguei a arma de fogo, ou busquei a arma de fogo, não vai ter qualquer consequência nessa situação, ok? Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de preparação, porque tanto a cogitação quanto a preparação, se o sujeito, dentro da preparação, essencialmente, se o sujeito não estiver numa prática de qualquer outro crime, eu não vou poder falar em uma situação
de penalização ou imputação de determinada conduta a esse sujeito, tá bom? Então, sempre que falamos disso e de preparação e cogitação, vocês têm que tomar cuidado com relação a isso. Depois da cogitação, da preparação, eu tenho os atos de execução. Os atos de execução são onde nós iniciamos a nossa conduta criminosa. É a partir dos atos de execução que se inicia a realização daquilo que se pretende fazer, que é o verbo do tipo penal, tá bom? É o verbo do tipo penal, lembrando-se que sempre a gente busca a realização desse verbo do tipo penal, tá bom? Então, é isso que vocês têm que tentar entender com relação à execução. Gente, eu perdi vocês aqui. Cadê vocês? Achei. Jesus. Além dessa execução, eu tenho aquilo que a gente chama de consumação. Então, a cogitação eu penso, na preparação eu inicio os atos que eu vou iniciar a execução, na execução eu inicio os atos para realizar o tipo penal, e iniciar os atos para a realização do tipo penal, e eles realizados, eles terminados, eu tenho aquilo que se chama de consumação. A consumação é quando todos os elementos do tipo penal foi consumado. Todos os elementos desse tipo penal foi consumado. E, por isso, ele vai estar dentro da consumação, tá? O que isso acontece, gente? A partir desse momento, eu tenho a possibilidade da imputação do crime consumado. Então, eu consigo colocar a imputação do crime consumado necessariamente para o sujeito que realizou esses atos, ok? Além disso, eu tenho uma figura, que é uma figura diferenciada, que ela não vai acontecer em todos os crimes. Qual figura? A figura do exaurimento, tá? O exaurimento do crime, ele vai acontecer quando o crime, mesmo consumado, ele continua tendo alguns atos, mas esses atos, eles não precisam necessariamente ser realizados para serem considerados consumados. Um exemplo clássico que a gente já estudou aqui, no crime permanente, inclusive. Extorsão mediante sequestro. A extorsão mediante sequestro, para ela se caracterizar, eu não preciso receber a vantagem devida. Isso quer dizer, o fato de eu pegar a pessoa, colocar numa situação de cárcere, ligar para a família, extorquir a família para poder soltar a pessoa, já faz com que o crime se consuma. Eu não preciso que a família pague a quantia de resgate para ter a consumação do crime. Eu não preciso. O pagamento desse resgate é o que a gente chama de mero exaurimento do crime. Então, todas as vezes que vocês ouvirem falar desse exaurimento do crime, é quando determinados crimes possuem alguma continuação, mesmo depois de consumados. Mas essa continuação independe, né? O próprio crime de estelionato, né? O fato de você buscar vantagem por meio de fraude, você não necessariamente precisa ter a vantagem, você não necessariamente precisa receber essa vantagem para ele se consumar. O fato de você já ter utilizado de fraude, né, para ludibriar a pessoa, já te coloca como um crime consumado. A própria extorsão, você não precisa receber a quantia para só então, né, que é a chamada chantagem, para só então ser considerada sobre um crime de extorsão, porque o fato de você exigir essa quantia em decorrência de determinado outro favor já faz com que você consuma o crime de extorsão. Então, são determinados crimes que vai acontecer um mero exaurimento do crime. Professora, mas esse exaurimento do crime possui uma penalização maior? Não. Possui uma forma de eu imputar alguma outra conduta no sujeito? Não. Porque o sujeito vai responder pelo crime consumado, independente de ter acontecido o exaurimento do crime ou não. Ele responde e a conduta dele vai estar colocada dentro do crime consumado e não verificando a existência ou não do exaurimento, ok? Essas são as fases básicas existentes dentro do caminho do crime. Vocês têm alguma dúvida com relação a isso?
aliás, gente, eu coloquei aqui o exaurimento do crime como uma forma de iter criminis para vocês, mas a própria doutrina fala que o exaurimento não é uma fase, tá? Ele ocorre, mas ele ocorre somente em determinados crimes. Então, ele não é necessariamente uma fase. Então, se você for verificar das fases dos crimes, a gente fala somente em 4 fases. Só que determinados crimes ainda vai ter o exaurimento, ok? Quais são as 4 fases? Cogitação, preparação, execução e consumação, tá? São as 4 fases que nós temos que vocês precisam prestar atenção nelas. Alguma dúvida, gente? Vocês estão muito quietinhos. O que foi, Não. professor Tiago, judiou de Tá vocês? tranquilo. Tá tranquilo. O professor Tiago judiou de vocês hoje? Nada, Só- ela foi boa, Deus. Só para vocês terem noção, como que eu coloquei para a turma. E por que vocês precisam fazer isso? Porque isso é um mapa mental, gente. Isso faz com que você consiga entender como que é colocado dentro do caminho do crime isso, tá? Vamos fazer lá no Word para que vocês consigam entender melhor e não ter nenhum problema? Pessoal, vamos acordar? Oi. Pelo amor de Deus, vocês estão muito quietos hoje. Eu tô até com medo. Olha lá, vou passar aqui para vocês o caminho do crime aqui no Word. Vamos ver se vocês estão acordados. Qual que é a primeira fase? Pensamento, cogitação, Agitação. Cogitação. Que é qual fase? É a fase do... Você tá pensando em fazer o crime. Que o sujeito está pensando em praticar o crime. Exatamente, Andrei. Tá? Cogitação. Depois da fase de cogitação, eu tenho que fase? Qual é a fase que eu tenho? preparação, Preparação. Onde o Comprar sujeito a corda. inicia os atos, né? Ele vai iniciar os atos, ele vai pensar, eu vou matar alguém. Como que eu vou matar alguém? Com veneno. Aí, na preparação, você começa a ir atrás do veneno, ok? Você simplesmente vai atrás do veneno. Depois, eu tenho a fase da Execução. execução, que é quando eu começo e inicio os meus atos executórios do crime, ok? Quando eu inicio os meus atos executórios do crime. Depois da execução, eu tenho que fase? Consumação. A fase da consumação. Quando todos os elementos do meu crime já estão completos. E assim eu tenho um crime consumado. E depois do crime consumado, para alguns crimes eu vou ter aquilo que a gente chama de exaurimento do crime. Exaurimento do crime, tá? Deixa eu... Aqui. Exaurimento do crime, tá? Lembrando-se que o exaurimento não acontece em todos os casos, ok? Mas então, tá. Se consumação é o ato que eu tenho todos os elementos do tipo penal formado dentro da conduta do sujeito, onde que acontece aqui? Nesses momentos todos aqui, ó. Vocês estão vendo aqui. Qual o momento que acontece a tentativa? Antes da entre a preparação consumação. e a ação, Antes da consumação. Consumação. Exatamente. A tentativa, ela vai acontecer exatamente aqui, tá? Exatamente aqui. Só que daí eu vou colocar ela aqui embaixo. Oh, meu Deus do céu. A professora fazendo coisa errada aqui. Ó. professora, Oi. senhorita havia pedido Cortou, Gustavo?
Você tinha pedido para lembrar, para que se desse tempo hoje, de você abrir a resposta à acusação do processo do supermercado. Eu tô A só resposta não, o reforçando que você recebimento da tinha... denúncia, né? É, o recebimento. Isso. Pode Só deixar. reforçando. Eu abro o Projude para vocês, tá bom? Então, vamos lá, gente. Olha lá. Deixa eu colocar aqui para vocês. A tentativa, ela vai acontecer quando você já inicia os seus atos executórios e antes de você realizar a sua consumação, tá? Mas quando que se dá a tentativa? Peguem para mim agora o código de vocês, o artigo 14 do Código Penal. Pegaram o artigo 14 do Código Penal? Jesus amado. Quem que tá reclamando aí, gente? Eu, Sim. Simone. Ai, Simone, só porque não é o Tiago que tá aqui, por isso você tá reclamando. Passei Professora, eu até tenho vida. maquiagem pra vocês. Meu ouvido bem que escutar a senhora falando isso me mata. Só porque eu não passei maquiagem pra vocês. Passei, né? Mas não tá dando muito certo. Vamos lá, gente. Artigo 14 do Código Penal. Disse o crime. Crime consumado. 1. Consumado quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal. Então, sempre que eu falar de todos os elementos de sua definição legal, ele vai ser um crime consumado. E tentativa. Inciso 2. Tentativa quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Tá, mas e daí? A pena para crime consumado e para crime tentado é a mesma coisa? Não. Sim. Olha o parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Isso quer dizer que a tentativa é uma diminuição de pena. Você diminui de 1 a 2/3. Professor, mas como que eu vou fazer essa diminuição? De 1 a 2/3, gente. Como que vocês acham que eu vou fazer essa diminuição? Você pega o valor da pena total, caso ele tivesse sido feito, executado o crime, e faz o aqui, cálculo. ó, Gustavo. Olha o cálculo. De 1 a 2/3. Quanto mais próximo da execução, menor vai ser a diminuição de pena. Então, você vai fazer uma conta aqui, ó. O que é maior? 1/3 ou 2/3? Uma diminuição de 1/3 ou de 2/3? 2/3. 2/3. Então, quanto mais próximo da consumação, 1/3 vai ser. Quanto menos próximo da consumação, 2/3 vai se aproximar. Conseguiram entender? Não. Aqui. Se eu estou próximo da consumação, Simone, então quer dizer que a minha conduta é mais grave. Então, se ela é mais grave, a minha diminuição de pena é menor. Então, se eu estou próximo da consumação aqui, a minha diminuição vai ser próxima a 1/3. Se eu não estou próximo da consumação, eu estou aqui, ó, entre os atos executórios e distante da consumação, é mais fácil de eu pegar 2/3 de pena, de diminuição da minha pena. Conseguiu entender? Entendi. Agora Tá? eu consegui. É essa a análise que o juiz vai fazer quando ele vai impor a pena, tá? É essa análise. Então, se o sujeito for pego entrando no banco, ele está próximo da consumação, não está? Se o sujeito for pego andando na rua, se encaminhando para o banco, ele está longe da consumação. Então, tem que ver a ação dele, né? Tem que ver, no caso concreto, se ele está próximo de consumar o crime ou não. Quanto mais próximo, menor é a diminuição de pena que ele vai ter. Entendi. Quanto mais próximo da consumação, menor é a diminuição de pena que ele vai ter. E outra coisa, gente, que vocês têm que ter e colocar na cabeça de vocês. Aqui, o sujeito ele é impedido por circunstâncias alheias à sua vontade.
Então, a tentativa ela só existe quando o sujeito não é a vontade do sujeito, ok? Ou seja, o sujeito quer continuar, ele quer praticar, mas alguém impediu, alguma circunstância impediu. Então, por isso que ele não continuou. Não foi porque ele não quis continuar. Foi simplesmente porque alguém impediu ele de continuar, ok? Alguém trouxe para ele o impedimento dele continuar. E por isso que ele não continuou. Sempre que vocês forem ouvir falar de tentativa, vocês já imaginam, alguém impediu a realização da consumação. Alguém ou alguma circunstância, ok? Alguém ou alguma circunstância. Por quê? Porque na tentativa eu preciso ter 3 componentes. Primeiro, o início da execução, né? Aqui, ó. Eu já iniciei os atos executivos, ok? Eu tenho que ter a não ocorrência da consumação. Eu não consumei o meu delito. E eu tenho que ter a interferência por circunstâncias alheias. Seja um terceiro que interferiu, ou seja uma circunstância que fez com que ele não realizasse a consumação do crime e por isso que ele está na tentativa. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Entre crime consumado e crime tentado? Então, qual que é a consequência jurídica do crime tentado e do crime consumado? Gente, cadê a dúvida? Tem pergunta no chat. Vou lá no chat ver. Tô aqui, Fala. prof. Ai, você tá tão quietinha, Duda. Ah, desculpa, Fala. prof. Você não tá bem, né? Tá muito quietinha. Eu tava comendo. Ah, tá explicada. Comendo aquela batata doce que você come sempre com frango? Com filé de frango? Não, eu já tava comendo pizza de frango catupiry e Coca-Cola. Saí da dieta hoje. Nossa, que chato que você foi agora. Vamos lá. Fala, Gustavo. Fiquei até sem graça agora. Fala, Gugu. A tentativa é quando o sujeito ainda está na esperança de executar o ato e a consumação é após ter se realizado o ato. Eu não forma é, bem simplista. É realizado o ato. É realizado o ato, mas a tentativa eu não Realizado, colocaria como essa... executado o verbo do tipo. Isso mesmo. E a tentativa eu não colocaria como esperança. Eu colocaria como ele não realizou porque alguma circunstância impediu. Fatos alheios à vontade dele, tá? Porque a vontade dele é realizar, ele quer realização. Ele quer que seja realizado, ok? Tem pergunta no chat. Eu tô vendo aqui do Hugo. Eu só tô esperando o Gustavo falar que entendeu ou não. Ô, Gustavo? professor, desculpa, eu entendi sim. Hugo, se ele executar, vai ser maior a pena do que se ele consumar o ato? Como assim, Hugo? Eu não entendi o que você falou. Em que sentido? Fala aí, você consegue falar? Ou não? Consumar e executar não é a mesma coisa? Na verdade, Hugo, execução, atos executórios, é os atos que você toma para direcionar à consumação, tá? Então, a pena da execução não vai ser maior. Porque se no meio dos atos executórios ele for impedido, ele vai ter uma tentativa. Ok? Se no meio dos atos executórios ele for impedido, ele vai ter uma tentativa. Tá? Então, executar são atos executórios. Eu preciso desses atos executórios daqui, ó. Os atos executórios iniciam desde a execução até a consumação, tá? Eles vão iniciar desde a execução até a consumação aqui. Ah, vou lá no Word, eu acho que é mais fácil. Fica melhor do que esse aqui, né? Ó, Professora, desculpa a minha ignorância. Qual que é a diferença entre execução e consumação? execução, gente, é quando você realiza determinado ato. Consumação é quando você realiza todos os elementos do tipo penal do crime. Os executórios, você, por exemplo,
a execução, quando a gente fala da execução em si, você está iniciando os atos para a consumação. É o início da consumação. Professora. É quando você começa os atos, tá? A consumação é quando você chega à sua finalidade. Por exemplo, matar alguém. Eu quero matar alguém. Vou aproveitar que o João foi lá para dentro. Eu quero matar o João. E eu estou pensando na minha cabeça uma forma de eu matar o João sem ser pega. Pá. Isso é? Qual fase que é essa? Cogitação. Execução. Cogitação. Cogitação. Está na minha cabeça, Simone. Quando está na minha cabeça, é cogitação, entendeu? Entendi. Está na minha cabeça, eu quero matar. E eu começo a pensar, penso, falo, olha, eu vou comprar um veneno. E daí eu faço uma janta bem gostosa, coloco esse veneno na janta. E ele vem a morrer envenenado, sem que ninguém perceba que ele morreu envenenado. Eu ainda estou na... Preparação. Não, eu estou na cogitação ainda. Ué? Eu estou pensando, mas você gente. Eu estou pensando... Você não comprou ainda, não? Não, ainda não. Eu vou comprar eu achei um que você tinha comprado já. Não, vou comprar um veneno, vou fazer uma janta, preparar uma janta e servir uma janta. Isso ainda é cogitação. Você está cogitando muito, professora. Aí eu vou aproveitar que ele tá longe, ele não está ouvindo. Aí eu vou comprar esse veneno. Chego no Mercado Negro, que eu nem sei onde que posso comprar esse veneno. Chego no Mercado Negro e compro o veneno para matar. Ixi, agora ele chegou. E ele tá olhando para mim, tá? Porque ele ouviu. Mercado Negro não, prof. Compro esse veneno. Professora, veneno de rato você acha no mercado. Mas daí o veneno de rato deixa vestígio. É chumbinho. Não fala Mercado Negro. Ah, não sabia. Por que não, Mercado Negro? Por quê? Porque pode ser que pessoas se sintam ofendidas, etc e tal, porque não traria uma... Claro que não, é o nome do negócio. Ai, Gustavo! Mercado Negro é igual a Deep Web. Eu vou vou mandar um print para você do MP Paraná. Tá? Aí o que acontece? Comprei o meu veneno. Eu tô em que fase? Preparação agora. De preparação. Cheguei em casa, toda bonitinha, tomei meu banho, coloquei minha roupinha e fui para a cozinha. Comecei a fazer o meu jantarzinho para colocar um veneninho. Que fase que eu tô? Na execução. Estou na execução. E preparo o jantar, dou o jantar, ele come, ele deita no sofá e se estribucha. E morre. O que aconteceu? Consumação. Ótimo. E se, na hora que ele foi comer a comida, chega a mãe e o pai dele em casa, e em decorrência disso, ele não come a comida, e depois se descobre que tinha o veneno, que fase que eu tô? Fase não, né? O que eu cometi? Tentativa. Um erro. Um erro. Não enfiei na boca dele logo, né? Eu ia colocar o Thor aí, mas eu não quis colocar o Thor, fiquei com dó. Falar que o Thor ia comer a comida dele. E nessa fase toda, qual que foi a execução aí da senhora? A execução iniciou no início do jantar até ele comer o jantar e morrer. Beleza. Ok? Ok. Até ele comer o jantar e morrer. Tá bom? Enquanto eu estou comprando os meios ainda para iniciar os atos executórios, eu ainda estou na preparação. E a execução se inicia quando eu vou buscar o núcleo do tipo, que é o verbo do tipo penal, que é matar. Tá bom? Vamos lá no caso do menino Bernardo. Lembra-se do caso do menino Bernardo que a gente já falou? A madrasta tinha sérios problemas com a criança, pediu para a amiga dela, que é enfermeira, uma substância que ela pudesse apagar a criança.
A criança deve ter começado a encher o saco, ela pegou a criança e crau, a substância na veia dela, né? A criança morreu. Ah, mas a criança morreu ali, né? Lembram-se do caso do menino Bernardo? Ela injetou a Eu substância, lembro, mas acreditou ela, que ele estava morto. mas ela alegou que ela não queria matar, né? Na época. Oi? Ela não alegou que ela não queria matar? Que era só para ele dormir? Então, ela alegou que era só para ele dormir, né? Só que daí ela viu que ele morreu, né? Ela acreditou que ele estava morto. Lembram-se disso? Isso. Ela acreditou que ele estava morto. A consumação é a Não, prof, morte. que caso é esse? Ele acreditou. Isso é o que ela fala, tá, gente? Duda, eu acho Bernardo? que você era bem novinha, viu? Não, faz uns 8 anos. Tá, professora, eu tenho 20. Ai, É, professora, você tinha por 12. favor. Você É do tinha menino 12. Bernardo? É. Eu acho que Ah, não eu tem acho que nem já ouvi 8 falar. anos. Eu acho que não tem tudo isso de anos. Tem tudo isso? Tem Não. sim, tem sim. Tem. Se não tiver Bom, mais. eu sou jovem, então não sei. Quando aconteceu, ela achou que o menino tinha morrido, ela ligou para a enfermeira. Aí ela e a enfermeira pegaram o menino, levaram no meio do mato e enterraram. Elas enterraram a criança acreditando que a criança estava viva. Ou estava morta, desculpa. Estava morta. E depois foi se descobrir que a criança estava viva. Lembram-se disso? Que ele morreu pelo sufocamento, porque ele foi enterrado vivo? Lembram-se? Sim, Sim. No mercado ilícito, Gustavo, é que utilizar a palavra negro como algo errado é politicamente incorreto. E mercado preto, pode ser? Não? Põe mercado branco logo para ninguém encher o saco. Vamos lá, gente. Conseguiram diferenciar quando começa um, quando termina outro? Sim, não. sim, Gente, hoje professora. vocês estão derrubados Sim. hoje, hein? Pelo amor de Deus, hein? Vocês não estavam assim ontem, não. Que isso? Tem 6 anos, né, já? Que aí, ó, tá vendo? Você tinha 14 anos, garanto que já devia estar até beijando a boca já. Ela ficou Professora, eu quieta. brinquei de boneca até os 16 anos. Que bom, Duda. Eu também brinquei até os 15. Oh, Então, vamos passar? Sem nenhuma dúvida com relação a isso? Espécies de Tranquilo. tentativa, tá? Tranquilo. Então, vamos lá. Consumação, a gente sabe que o sujeito vai responder pelo crime que está lá, na pena que está lá, que é quando ele consegue realizar os elementos do tipo penal. E daí vocês vão falar assim para mim, professor, o que é elemento do tipo penal? Eu vou mostrar para vocês na prática o que é o elemento do tipo penal. Eu quero que vocês peguem aí o Código Penal de vocês. Oh, meu Deus do céu. Calma aí. Eu garanto para vocês que eu vou chegar lá. Uma hora eu Professora, vou parar de sofrer. Oi, nesse intervalo de tempo, posso fazer uma pergunta? pode, Por que pode e deve. que, por que a pessoa, quando ela confessa o crime, ela tem uma diminuiçãozinha da pena? Porque, querendo ou Porque, não, ela confessar o crime não faz ele menos bárbaro ou menos delituoso, né? faz. Quando tem a confissão, ele tem uma atenuante. Deixa eu jogar lá na atenuante para você ver. Circunstâncias atenuantes, tá? Tá conseguindo acompanhar aí, Gustavo? Sim, professora. Olha aqui, inciso 3, a linha D.
tá? Ó, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Isso aqui é aplicado somente na dosimetria da pena, tá, Gustavo? Aí, ser o agente menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 anos na data da sentença. 2, o desconhecimento da lei. 3, ter o agente... O que é esse desconhecimento da lei? É aquelas pessoas que são extremamente simples, falta de conhecimento mesmo, um pouco até mesmo de ignorância, tá? Por exemplo, eu não sei se vocês lembram, mas teve um caso de um sujeito que foi preso por crime inafiançável, crime ambiental, quando ele tirou a casca de uma árvore lá em Brasília, e era uma árvore em extinção. E ele foi preso, ele conseguiu uma atenuante. Por quê? Por desconhecimento da lei. Ele era uma pessoa simplesmente muito humilde, e ele precisava fazer esse chá para a mulher dele que estava doente, alguma coisa assim. E ele foi preso em flagrante, ele teve essa atenuante, tá? Ter o agente, A, cometido um crime por motivo de relevante valor social ou moral, B, procurado por espontânea vontade ou com eficiência, logo após o crime evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano, C, cometido o crime sob coação, a que podia resistir. Então, aqui a gente está falando da coação resistível, tá, gente? Porque a coação irresistível, se ela for física, ela vai tirar a tipicidade. Se ela for moral, ela vai tirar a culpabilidade do sujeito, tá bom? Ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, influência da violenta emoção provocada por ato injusto da vítima, e D, confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime, tá? Então, sempre que a gente fala desse tipo de crime, a gente tem essa possibilidade. Olha ali a última circunstância atenuante. E cometido o crime sob a influência de multidão ou em tumulto, se não o provocou. Lembra-se o caso da moça que foi arrastada lá no Guarujá? Muitas das pessoas que estavam lá conseguiram essa atenuante porque não foram provocadores do ato de violência, tá? Então, Gustavo, respondendo a sua pergunta, o fato dele confessar, apesar de não trazer um crime não ser menos gravoso o crime, a conduta dele, eu preciso necessariamente trazer uma possibilidade de incentivar com que ele confesse, e essa possibilidade é atenuar a pena dele. Tá bom? Entendi. Obrigado. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui no artigo 155, que eu queria mostrar para vocês. Oh, meu Deus do céu. Aqui, ó. 155, furto. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. O que o sujeito precisa fazer para ele consumar esse crime? Executar a subtração do bem móvel. E ele precisa ser um bem móvel de outra pessoa, ok? Então, todos esses elementos, eles precisam estar presentes. Ele precisa ter o ato de subtrair, que é retirar da posse de outra pessoa, tá? Essa subtração tem que ser para mim ou para outra pessoa. E eu preciso que essa coisa seja uma coisa móvel. Algo que seja móvel, que eu possa levar, tá? A consumação desse crime, ele se dá a partir do momento em que haja a inversão da posse da coisa, tá? Então, a coisa estava com o Gustavo e eu tomei para mim essa coisa. A partir do momento que essa coisa está comigo, eu tenho aquilo que a gente chama de inversão da posse. Então, para conseguir consumar, eu tenho vários elementos que eu tenho que observar do que simplesmente uma leitura ipsis litteris. Vocês já perceberam que uma leitura ipsis litteris não traria todas as circunstâncias que eu falei para vocês? O que é ipsis litteris? Interpretação conforme a palavra, conforme que está ali, restritiva. Se você ler ali só, subtrair para si, para outra coisa, leia móvel. Você vai saber que eu preciso ter a inversão da posse? Vocês nem pensaram na possibilidade da posse. Então, todos esses elementos que eu trouxe para vocês, fez com que vocês tivessem uma visão mais abrangente dos elementos que estão dentro do tipo penal. E que eles precisam necessariamente
estar concebidos ali dentro para conseguir caracterizar a consumação desse crime. Ok? Conseguiram entender? Sim. Professor, ainda não consegui entender. Sério, gente, vocês estão entendendo ou não? Porque vocês estão muito quietos. Eu não odeio quando vocês entendi, ficam quietos. não. Ah, eu também não entendi Vamos nada, lá. não. Então fala que não entendeu, gente. Tá bom, prof. Ó. Desculpa. Porque vocês não colocaram a carinha de vocês aí. Se vocês colocam a carinha de vocês, eu consigo ver se vocês estão entendendo ou não. Então, se vocês não estão colocando a carinha de vocês, vocês têm que pedir. O que é o crime de furto? Furtar algo, subtrair algo. Lá no tipo penal, quando a gente fala dos elementos do tipo penal, você faz a análise dele. Por exemplo, coisa alheia móvel. Coisa alheia móvel é um elemento do tipo penal. Eu preciso necessariamente saber o que é essa coisa alheia móvel. Uma caneca é uma coisa alheia móvel? Sim, Sim, Um livro é uma coisa alheia móvel? sim, sim, Sim. Essa caixinha de som é uma coisa alheia móvel? sim. sim. Então, para você saber o que é uma coisa alheia móvel, você tem que ter uma noção de interpretação dentro desse elemento, não tem? Não basta você simplesmente subtrair para outra coisa alheia móvel, você precisa ter essa noção. Além disso, quando a gente fala de subtrair, você tem que saber que subtrair é tomar para si. O que seria tomar para si? Eu tirar da posse do outro. Então, eu tenho que tirar o bem, a coisa alheia móvel, que estava na posse do outro e tomar para minha posse. A partir do momento que eu tenho essa troca e passa para minha posse, aí eu falo em consumação. Se no momento em que eu estou realizando o furto, a pessoa me para e me impede, eu fui impedida por circunstâncias alheias à minha vontade. E daí eu saio da figura da consumação e passo para a figura da tentativa. Ok? Conseguiu entender? Sim. Professora, Conseguiu? fala um pouquinho antes da tentativa. Passa da figura da tentativa, só um pouquinho antes. Quando Não, a você explicação. explicar de novo da forma que eu expliquei aquela hora? Não. É, a explicação só da passa da tentativa, um pouquinho antes da passa da tentativa. Quando eu peguei a coisa alheia no móvel e trouxe para mim, É o trouxe para furto. minha posse, é o furto, eu consegui subtração. Sim. Então, tem que ter necessariamente essa inversão de posse. O que é inversão de posse? A posse passa da pessoa do Gustavo para a minha pessoa. Houve uma inversão da posse, ok? Sim, ok. Se durante esse momento em que eu vou fazer essa inversão da posse, o Gustavo verifica e me impede que essa inversão de posse se caracterize, o que acontece? Ele pega para ele de novo. Uma tentativa. Porque eu fui impedida de realizar a inversão de posse, subtrair, tomar para mim, por circunstâncias alheias à minha vontade. Daí você só fez a tentativa. Entendi, agora Aí entendi. eu só tenho a tentativa de furto. A consumação, ela só vai existir quando eu tiver todos os elementos do tipo penal totalmente completos. Então, a subtração, que é a inversão da posse, que é tomar para si e inverter a posse, precisa necessariamente estar completa. Caso contrário, eu tenho aquilo que a gente chama de tentativa. Ok? Entendi, professora. Obrigada. Isso é a tentativa. Tá bom? Então, Tá bom. só para vocês terem noção disso daí, tá? Então, crime consumado, eu tenho todos esses elementos do crime realizado, e tentativa, eu tenho somente atos executórios que são realizados, só que quando eu estou na busca da consumação do crime, eu sou impedida por circunstâncias alheias à minha vontade, ok? É isso que vocês têm que ter na cabeça de vocês. Qual que é a natureza jurídica da tentativa? É uma causa de diminuição de pena, tá bom? Certo? Certo. Dentro disso, a gente tem algumas espécies de tentativa, tá? Nós temos a tentativa imperfeita,
nós temos a tentativa perfeita, nós temos a tentativa branca e nós temos a tentativa cruenta, tá? O que eu quero que vocês entendam é que uma tentativa imperfeita não pode ser perfeita, porque é uma classificação que uma impede a outra. A mesma coisa que quando eu tenho uma tentativa branca, ela não vai ser cruenta, porque uma vai impedir a outra, tá bom? Só que eu posso ter uma tentativa que seja imperfeita e seja incruenta ou branca, tá? E eu posso ter uma tentativa que seja perfeita e seja cruenta ou branca e incruenta. Então, uma dessas duas últimas, com essas duas primeiras, elas podem se coincidir a classificação dessas tentativas, porque uma não impede a outra. Diferente das duas primeiras com as duas últimas, tá? As duas primeiras não se cumulam e as duas últimas também não se cumulam. Mas elas entre si se cumulam, tá? Elas podem se acumular. Tá, professora, mas o que seria uma tentativa imperfeita? A tentativa imperfeita, ela ocorre que, quando, né, iniciados, né, os atos executórios, o sujeito não consegue esgotar os atos executórios. Ele não esgota os atos executórios, ele é interrompido, tá? Um terceiro interrompe ali a situação. Isso é uma tentativa imperfeita, tá? Vamos pegar ali no livro de vocês, na apostila de vocês, para vocês terem noção. Qual é o exemplo básico? Agente quer matar seu desafeto e sua arma possui 6 munições. Ele efetua 3 disparos e é impedido de prosseguir porque a polícia chegou. Vocês perceberam que ele efetuou 3 disparos, mas ele foi impedido de prosseguir e esses disparos não atingiu ninguém? Ok? Sim. Não atingiu ninguém, tá? Então, ela foi imperfeita. E a perfeita, gente? Quando ele consegue matar. Ele faz o disparo e mata. Aí que tá, né? Ele pratica todos os atos, mas ele também não consegue praticar o crime por circunstâncias alheias. Na tentativa imperfeita, gente, vocês têm que colocar a noção de que ele iniciou os atos executórios, ok? Já na tentativa perfeita, ele já está na prática de todos os atos executórios, ele está perto de todos os atos executórios, ok? Ele vai matar, tá? E quando ele vai matar, ele dispara todos os projéteis, independente de acertar ou não. Então, quer dizer, ele não conseguiu porque ele é ruim de mira mesmo. Ok? Ele disparou todos os projéteis, ele praticou todos os atos. Diferente da imperfeita, em que ele, no meio da prática dos atos executórios, ou no início da prática dos atos executórios, ele foi impedido por outra pessoa. Eu não sei se eu falei para vocês o caso de uma moça que faxinava o escritório que eu trabalhava, e que o genro dela entrou na casa dela e deu 6 tiros. Mentira, 5 tiros nela. Falei? Não. Não que eu me Nossa recorde. Senhora. O nome dela é Morreu? Ela morreu, prof? Não. O nome dela é Landa. Foi imperfeito. A moça namorava ele, casou, eu lembro até hoje, o nome dele é Fabrício. O nome do cara. Não, o nome da mulher é Fabrícia, da filha dela. A filha da Landa chamava Fabrícia. Ela casou, tal, tinha 2 anos de casamento, e ele começou a bater nela. E um dia ela chegou na casa dos pais, falou, começou a chorar e falou, eram pessoas bem simples, sabe? Muito de boa índole. E falou que estava apanhando. E o pai falou que não tinha criado filha para homem bater, que ele nunca tinha batido na mãe dela, que não era aquilo que que ela tinha de exemplo em casa, para ela pegar as coisas dela e vir para a casa dele. Ela fez isso. Quando o marido descobriu e ficou muito zangado, ele invadiu a casa da Landa para matar a Fabrícia. Só que ele tinha raiva dos sogros, porque o sogro estava dando
ajuda para ela, né? Porque ele achou que o sogro ia virar a cara para ela, tá? Falou que ia virar a cara para ela. Daí o que acontece? Quando ele chegou lá, ela viu que ele estava lá, ela pulou o quarto e fugiu, conseguiu fugir com a criança, que era o filhinho deles. O marido da Landa também conseguiu fugir. E a Landa estava dentro de casa, ele pegou a Landa dentro de casa. Ele pegou a Landa no quarto, ela estava querendo pular para fugir na janela do quarto. E ele deu 5 tiros nela. Um tiro ele deu no marido lá fora e os outros 5 tiros ele deu nela. E ele descarregou a arma nela. Só que ele não conseguiu matar ela. Foi uma tentativa imperfeita, foi uma tentativa perfeita ou não? Ou o quê? Imperfeita ou perfeita? Foi perfeita, Perfeita. porque ele descarregou tudo. Foi perfeita, porque ele agiu Ele que era todos. fuzileiro. Sim. Professora, foi perfeito. O que é imperfeito é a sogra dele, né? Porque a bicha era vaso ruim, né? Gente, ela tem uma bala até hoje na cabeça alojada. Tá? Até hoje, ela tem uma bala na cabeça dela alojada. Para pensar. 5 tiros, a mulher não morreu. Ela ficou uns 45 dias na UTI e não morreu. Não morreu. Tá? Então, quer dizer, ele só não conseguiu matar porque realmente Deus não queria. Não foi ninguém que chegou, não foi a polícia que chegou, não foi ninguém que chegou que impediu que ele efetuasse a morte dela. Na verdade, a morte só não aconteceu porque não era a hora dela. É o chamado crime falho. A Oi? sogra não é o diabo quer. Nem o diabo quer. Exatamente. Quem tá falando? É o Claudemir? É o Andrei. É o Andrei que falou? Nem o diabo quer, tá? Não, mas para vocês terem noção, né? Então, nesse caso, vocês conseguiram perceber que é uma tentativa perfeita. Tá, e se ele chegasse Ele foi lá... preso, prof? Foi, tava cumprindo... A última vez que eu fiquei sabendo, porque faz muito tempo que eu não falo com ela, né, gente? Isso daí eu tava iniciando a faculdade de Direito ainda, então para pensar o tanto de tempo que faz. Com certeza ele já saiu, se já não voltou a delinquir de novo, né? Porque boa coisa não era. E se, num caso desse... Professora, seu microfone tá mudo. Eu apertei alguma coisa aqui. E se, num caso desse, ó, o sujeito chega atirando, acerta um tiro, acerta outro tiro, as pessoas não vêm morrer, mas a polícia chega a ponto de impedir ele para ele continuar a atirar. É uma tentativa perfeita ou imperfeita? Imperfeita. Imperfeita. Exatamente. É justamente isso que vocês precisam saber, tá bom? Lembram-se que os atos executórios, lá na perfeita, ele é levado até o final. Os atos executórios existem até o final. Só não se consumou porque não era para consumar. Deus não quis. Né? Como diz o Andrei, nem o diabo quis. Tá? Mas ele cometeu todos os atos até o final. Tá bom? Ok? E o que é a tentativa incruenta, ou também chamada de tentativa branca? Tá? É aquela que não atinge a vítima. O sujeito erra os disparos, tá? A vítima ela não é atingida pelo agente, ok? Então, se no caso da Landa ele chegasse lá, descarregasse a arma e não acertasse nenhum tiro, seria uma tentativa perfeita e branca, tá? Poderia ser perfeita e branca ou incruenta, que eles chamam, tá? Eu acho tão feio esse nome, cruenta ou incruenta, mas ou incruenta, tá? E se ele chegasse lá, desse 3 tiros ele não acertasse ninguém e fosse impedido pelo vizinho que veio e deu uma tacada de beisebol na cabeça dele e desmaiou ele.
seria uma tentativa imperfeita e branca, ok? Então, quer dizer, eu posso ter as duas primeiras classificações com as duas últimas classificações qualquer, tá? Eu posso ter tanto uma perfeita cruenta quanto uma perfeita incruenta. Da mesma forma, eu posso ter uma perfeita cruenta quanto uma imperfeita cruenta. Porque o que é uma tentativa cruenta? É aquela em que ele consegue atingir a vítima, tá? A vítima é atingida, mas não é consumado. A vítima é atingida, mas não é consumado, ok? Certo? Alguma dúvida, gente? Não. Tá perfeito? E para Perfeito. falar em tentativa, umas coisas que vocês precisam saber. Bom, aqui é só vocês pensarem assim, né? Numa lógica. O que é uma tentativa cruenta e o que é uma tentativa incruenta? Cruenta, carne crua, lembra sangue. Então, quer dizer, eu tenho uma lesão, eu tenho algo que vai trazer uma lesão à vítima, tá? O que é algo que é incruento? É algo que não é cru, tá? Então, eu não tenho sangue. Lembram-se disso que vocês já vão saber, o sujeito não foi atingido, tá? Lembram-se disso, porque daí vai lembrar na lógica. Alguns crimes, eles não vão admitir a existência de tentativa, tá? Então, alguns crimes eu não consigo visualizar a possibilidade de existência de tentativa. Um exemplo, crimes culposos. Gente, o que é o crime culposo? Vamos lá. O que é o crime culposo? Sem a intenção. Como que eu posso ter a tentativa de um crime que eu não tenho intenção de praticar? Não tem Pararam como, para né? pensar que é ilógico? Então, um crime culposo não se admite a tentativa. Tá bom? Crime pré-ter-doloso. O que é o crime pré-ter-doloso? Nós vimos ontem. Vimos ontem o crime pré-ter-doloso. É antes do dolo, né? Dolo no antecedente e culpa no culpa no consequente. Eu também não consigo visualizar a tentativa de um crime pré-ter-doloso. Porque se eu tenho culpa no consequente, como que eu posso falar que eu tive uma tentativa? Também é ilógico, tá bom? Outros crimes, contravenções penais. As contravenções penais não admitem tentativa, tá? Onde está isso? Na própria lei. A própria lei, no seu artigo 4º, a Lei de Contravenções Penais, não admite que exista a figura da tentativa ali, tá bom? Não admite a tentativa. Outra coisa, lembra dos crimes omissivos próprios? Quais são os crimes omissivos próprios? Vocês têm no caderno isso. Nós passamos uma aula inteira falando de crime omissivo próprio e crime omissivo impróprio. Cri, cri, cri. Vão lá no chat, ver quem está respondendo no chat. Abandono. Olha lá, a Jaine, ela responde pelo exemplo, né? Os crimes omissivos próprios, exatamente, Jaine. Os crimes omissivos próprios são aqueles que o verbo do tipo penal é uma conduta omissiva, lembram-se? Omissão de socorro, deixar de prestar assistência. Lembram-se que é esse verbo omissivo? Então, para eles serem próprios, eu tenho o verbo omissivo e eu tenho que praticar o verbo omissivo. Isso são os crimes omissivos próprios. Esses crimes omissivos próprios não admitem tentativa. Porque a partir do momento que você deixou de prestar assistência, você já praticou o crime, consumou. A partir do momento que você não presta socorro, você já praticou o crime de omissão de socorro. Então, nesses crimes, eu não tenho a possibilidade de existência de tentativa. Outros crimes habituais. Viram por que a gente precisa saber um pouco daqueles crimes
que nós já falamos, a classificação doutrinária dos crimes que eu passei para vocês, por causa disso, para vocês terem noção. Crimes habituais. O que são aqueles crimes habituais, gente? Os crimes habituais são aqueles, olha lá, o que é algo que é habitual? Não é algo que é cotidiano, que eu preciso que seja feito reiteradamente? Professor, então quer dizer que crime habitual, eu preciso de uma prática da conduta reiterada? Sim. O exercício ilegal da medicina. O exercício ilegal da medicina, ele só pode ser punido quando eu tenho essa prática reiterada. O sujeito ele vai estar atendendo pessoas reiteradamente, dizendo-se como médico quando não é. Então, sempre que eu falo desse crime habitual, eu não posso ter tentativa no crime habitual, tá? Eu não consigo visualizar a tentativa nesse crime habitual, porque eu tenho essa prática reiterada, cotidiana. Os crimes em que a lei só vai punir o resultado. Como assim, professora? Lembra-se que nós vimos o crime de instigação ao suicídio ontem? Sim? Não? Quem está aí vivo ainda? Vamos ver. Eu tô tentando. Eu. Não. Juliana Comini, cadê você, minha filha? Aparece aí pra Tentando tia. acompanhar 2 lives de uma vez. Aí você tá querendo demais. Olha lá, o pessoal começou. João Vitor Boareto, Leonardo Cripa, Maria Clara. A Maria Clara tá muito quietinha. Milena. João Paulo, já saiu, João Paulo? Cadê você? Gilmar, cadê o Gilmar? Cadê esse povo aí? Vocês estão muito quietinhos, gente. Vocês estão dando... Ó, tá me dando sono. Jesus amado, não pode ficar assim, não. Vocês têm que aparecer também. Tudo na live do João Bosco, hein, professora? João Bosco? Como assim, João Bosco? João Bosco e Vinícius? É, tá tendo live. Ah, Agora. é! Por isso vocês estão aí. Agora eu entendi. Eu tô Bom, na Lenza. o Pedro Lenza tá fazendo uma live agora? Tá fazendo com um professor de processo penal sobre um tal inquérito instaurado Inquérito, né? no STF. Do STF, né? É, Essa rasgando é verba. boa. Depois eu vou lá. Tá ótimo. E olha que o Alexandre de Moraes era constitucionalista, hein? Sim, eu mandei um print para você aí. É, eu vi, depois eu vou ver. Vamos lá, gente. O crime de instigação ao suicídio, ele é um crime que o sujeito só vai ser punido se ocorrer o resultado morte, tá? Então, a pessoa que está se suicidando, ela precisa necessariamente morrer. Isso quer dizer o quê, professor? Ele quer dizer que se o sujeito, se você instigar ou qual que é o nome do verbo? Instigar. Como que é o nome do verbo? Vamos lá. Sumiu da minha cabeça. Qual é o verbo? Instigação ou... Instigar e induzir. Induzimento. Se você instigar e induzir a pessoa não morrer, eu não tenho o crime de tentativa de instigação ao suicídio. Por quê, professora? Porque você só tem crime se existir o resultado morte, senão você não tem o crime consumado. E não vai ter o crime tentado, não admite. Então, é uma peculiaridade do crime, tá bom? É uma peculiaridade do crime, tá? Que bom, Gilmar, que você tá aí. Eu achei que você já estava fazendo imposto de renda. Eu estava separando os meus documentos de imposto de renda aqui, tá? Outros crimes que não vai ser punido a tentativa, né? Na verdade, não é que ele não vai ser punido a tentativa. Na verdade, são crimes em que a lei pune a tentativa como se fosse consumado, né? Por quê? Porque o ato a conduta do sujeito, propriamente dita, já se realiza, né, a possibilidade daquilo que a gente fala da existência do resultado, né? Por exemplo,
o crime eu coloquei aí para vocês de evasão, né, de presos. O crime de evasão de presos é um crime que eu não tenho a consumação e a tentativa diferenciada. Se o sujeito for pego evadindo, ele já vai ser imputado a ele a pena do crime consumado, como se tivesse consumado, tá? Então, sempre que a gente fala desses crimes, eu tenho algumas peculiaridades. Os crimes contra a honra, por exemplo. Os crimes contra a honra, eles são crimes de difícil constatação de tentativa. A não ser que o modo que ele for praticado, for um crime por escrito, por exemplo. Né? Aí, se for por escrito, aí a gente consegue, durante a tentativa de escrever e de dar publicidade a essa injúria, difamação ou calúnia, se nesse momento for interceptado, aí eu posso visualizar essa tentativa. Mas antes disso, não. Então, esses são os crimes que a gente não vai ter a tentativa, tá bom? Ok? Alguma dúvida? Dudinha! Gente, agora eu vou ser boazinha com vocês e eu vou pegar o recebimento da denúncia, tá bom? Não vou passar, vocês estão muito, muito, muito michuruco, e eu não vou passar pro desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior e crime impossível, porque senão eu vou me arrepender e eu vou ter que dar toda essa matéria de novo para vocês. Ok? Concordam? Muito obrigada, prof. Eu vou entrar aqui no meu Projude e vou pegar o processo lá de Araucária, tá bom? E a gente vai ver como que ficou esse recebimento da denúncia. Só preciso pegar o número do processo aqui. Qual o processo, professor? Lembra-se do processo do senhor do mercado que nós estávamos falando? Ah, tá, do mercado, tá bem. E eu vou compartilhar o Projude com vocês, tá? Eu só vou entrar aqui e pegar o processo. Vamos lá, calma aí. Compartilhar Projude. Bom, só para vocês terem noção, quando vocês são um advogado, vocês vão ter o acesso pelo advogado, que é isso aqui. Vocês estão vendo o Projude, gente? Sim. E daí vocês têm aquilo que a gente chama de consulta pública. Alguns processos eu posso ter essa consulta pública e consulta via chave de validação, tá? Toda parte pode ter essa consulta via de chave de validação. Toda parte, tá bom? Isso daí é algo que toda parte pode ter. É aquela mistura Aquela de chave de letra e e de número. Exatamente. Acho que ela vai embutido junto, acho que no final dos mandados e tal, né? Na verdade, se você pegar, por exemplo, deixa eu abrir a denúncia aqui. Ó. Deixa eu tirar aqui e colocar a denúncia. Ó. Toda peça do processo tem a chave de validação, tá, gente? Aqui onde tem a nossa assinatura, que é a assinatura digital, se você pegar aqui essa parte aqui, ó, tá vendo? É a identificação da chave de validação, ó. A chave de validação sempre vai ser essas letras aqui, ó, com números, tá bom? Sempre vai ser a chave de validação. Agora deixa eu voltar lá para o Projude. Voltar a ver o Projude? Olha lá, povo. Olha o povo morto. Ah. Sim. Jesus, gente. Ânimo. Como que vocês vão ficar... Como que vocês querem ser advogado? Vocês acham que vocês não vão ficar até a meia-noite cumprindo prazo, não? Não. Ó, não.
Mesmo se você for juíza, viu, Duda? Você vai ter que ficar até tarde. Preso. Olha Tá aqui, brincando, gente. Ó, vítima, Ministério Pedido. Público, que é o autor da ação, a vítima, o réu, que foi colocado, o William Pinheiro, que é o segurança, e o Danilo Garbosa, que é o senhor. Vocês viram esse símbolo aqui, ó? Isso significa que ele está preso, tá bom? Ele está preso. E aqui ele está solto sob fiança, tá? Tá vendo que ele foi afiançado? E aqui eu tenho terceiros, que é Isabel Ribeiro e Joaquim Ribeiro. E aqui a gente já vai saber quem são esses Isabel Ribeiro e Joaquim Ribeiro. Deixa eu verificar. Recebimento da denúncia. Acho que é mais fácil pegar aqui, ó. Magistrado. Envio de carta eletrônica, carta precatória, recebida a denúncia. Está exatamente aqui, tá? Só que antes de receber a denúncia, nós temos a abertura do inquérito aqui, ó, gente. E aqui tem, ó, tem restrição de visualização, prof. Tem que tirar a restrição de visualização. Calma aí. Você tem que se habilitar? Não, só assinar esse termo de responsabilidade. Aqui, a gente tem a juntada do inquérito policial, tá? Ó, o auto de prisão em flagrante, os ofícios que foram solicitados, a condução, né, que é o termo de depoimentos que foram pegos, tanto das testemunhas, declaração do Antoninho, a requisição de ML para ele, a declaração de José Eduardo, que também é outra testemunha, o termo de promessa legal, a apreensão da arma, avaliação, auto de entrega, promessa constatador, exame de prestabilidade, o interrogatório do William, a nota de culpa do William, né? Porque ele aqui também está como réu, lembrando-se que foi ele que atirou, né? Requisição do exame de ML, porque ele também sofreu agressão. Certificado do William, que é o certificado de que ele tinha o porte ou não, tá? E a agressão fiscal, o vídeo, ó. Aqui tem a agressão do fiscal, aqui tem a agressão do vigilante, e depois eu tenho o interrogatório do Danir. Já aviso vocês que no interrogatório ele não falou, tá? Ele se deu no direito de ficar calado, ok? E aqui tem as imagens de vídeo. Vamos ver se vocês conseguem assistir. Professora, Oi? você vai parar de gravar, não? Não, porque eu não vou deixar no YouTube. Não, porque isso é processo público, o Gustavo. Processo público. Eu não estou num processo meu. Não tenho sigilo de profissional. Entendeu? Beleza. Ó. Vocês estão ouvindo ele falando? Não. 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 Ó, o fiscal está oferecendo a máscara. Tá vendo aqui, ó? Ele tá aqui, ó. Se a senhora levar o microfone lá para perto. Eu acho que não sai, porque... Calma aí. Ouvem ainda ou não? Sim, dá pra ouvir. Sim. Ruim, mas Assim dá. vocês conseguem ouvir? Mas bem Tá? ruim. Eu tava com o meu fone, então eu vou voltar, ó. Calma aí.
Conseguiram ver? Não. Pra mim aqui não. Ver sim, Tá ouvir não. cortando. Não estão ouvindo? Então é porque não consegue mesmo, tá, gente? No É meu algum céu, problema aqui cortando, do... travando os pedaços e pulando. Tá assim mesmo o vídeo ou só pra mim? Oi? Pra mim Pra saiu, mim tipo, também, Andrei. cortando, travando e pulando, travando e pulando. Não deu Pra mim pra também. cortar aqui, não. Então ele não consegue passar de boa, tá? Aqui tem agressão ao vigilante quando acontece, ó. Ó. Tá vendo aqui? Sim, de laranja ali, né? Vou voltar para vocês prestarem atenção, tá? Ó. Ó. Olha aqui, ó. Ó o fiscal aqui no canto, ó. Ó lá, ó. Já levou um tiro, tá vendo? Que ela já levou um tiro quando ela caiu? Então, quando a gente fala aqui, ó, ele traz todas essas circunstâncias aqui dentro do inquérito policial, tá? Até a oitiva das testemunhas, a oitiva de todos eles. Aí vem aqui, quer ver? Juntada de antecedentes, anotação, distribuição, juntada de requerimento de habilitação, juntada de petição comprovante da parte, petição de manifestação, petição apensada a tal outro processo, né? Juntada de petição de manifestação da parte, recebidos, decretada a prisão preventiva da parte, então foi do senhorzinho quando foi decretada, tá? Tudo aconteceu no dia 28, foi decretado no dia 30, tá? Expedido mandado de prisão, juntado a de certidão, juntado de requerimento de diligência, juntado de petição de requerimento de diligência, certidão, cumprimento, petição de manifestação da parte, expedição, juntado de requerimento de habilitação, determinação de vista ao Ministério Público, juntado de petição subestabelecimento, tudo isso aconteceu no processo já, tá? Desde o dia 28 até aqui. Aí o Ministério Público juntou sua manifestação, juntado pedindo manifestação da parte, o magistrado concedeu o pedido, tá? Então, aqui houve um pedido para o assistente de MP, uma parte, um advogado que vai ser assistente do MP, tá? Que vai ser colocado como assistente do MP. Aí tem mais um monte de juntados de manifestações e da parte. O advogado que é o advogado que defende ele é esse aqui, tá? O Igor Nassar. Aqui teve uma expedição de mandado de busca e apreensão, renúncia do prazo, determinação de diligências, juntar de certidão, e veio juntar de manifestação. Olha aqui o tanto de coisa que está acontecendo no processo desde o dia que aconteceu. Pedido não concedido, juntar de informação, não. Aí eu tive a desabilitação de algumas testemunhas do processo, eles tiraram a desabilitação. Teve juntar de documentos, resposta de ofício, e aqui veio a denúncia, tá? Que foi recebida a denúncia no dia 18/5. Olha lá. Trata-se de denúncia de crime oferecida pelo Ministério Público em fase de Danir Garbosa pelas supostas práticas de crimes previstos em artigo 268 do Código Penal, primeiro fato, artigo 129 caput do Código Penal, segundo fato, por 2 vezes, e artigo 121 caput, né, que é o terceiro fato. Isso aqui a gente viu tudo dentro da denúncia, lembram-se? Aí aqui depois ele coloca que teve a rejeição liminar, ele faz toda a análise de artigo por artigo, determina o arquivamento relacionado ao réu William, tá? Ele trouxe o arquivamento do réu William e seguiu o processo com relação somente ao Danir Garbosa.
Eu postei lá para vocês entrarem e dar uma olhada, tá, gente? Eu quero que vocês entrem e dêem uma olhada do que ele falou aqui, ó. Tanto quanto aos pedidos de habilitação, que são as pessoas que podem entrar no processo para representar uma das partes, quanto aquilo que ele falou no arquivamento dele. Por quê? Porque já é as próximas matérias nossas, que é excludente de ilicitude, nós vamos estudar aqui. E aqui ele alega tanto legítima defesa como estrito cumprimento do dever legal, que são duas excludentes de ilicitude que nós vamos trabalhar na hora que a gente finalizar intercrimes e tipicidade. Eu acho que daqui 2 semanas nós já estamos trabalhando, para vocês perceberem como que é colocado isso daqui. Além disso, né, é até engraçado a situação como se ocorre aqui, porque já teve pessoas pedindo a habilitação, né, para ser colocado como assistente, e essas pessoas que pediram são os filhos, né, os 2 filhos e as pessoas que representam os filhos da moça que faleceu. Então, eu peço que vocês entrem naquilo que eu coloquei lá para vocês e que vocês tomem e deem uma lida ali para a gente iniciar a nossa próxima aula, tá bom? Tudo certo, gente? O que eles pediram, professora? Oi? O que foi pedido pelos filhos? Para habilitação no processo. Só para vocês terem uma noção. A guarda do filho mais novo, que é o guarda do menor, tá no nome dos pais dela, dos avós maternos, tá? E daí o marido, o ex-marido, visualizando essa situação do filho, de interesse do filho, né? Porque isso provavelmente vai ensejar uma ação de responsabilidade civil do mercado, relacionado ao próprio sujeito que praticou o crime. Ele entrou representando o menor. Só que daí o juiz desqualificou ele como interessado. Interessado a entrar no processo. Na verdade, interessado a entrar no processo, ele foi colocado como não interessado, porque a guarda dos filhos está justamente para os avós maternos. Então, dá uma lida lá, que é bem interessante a análise que ele faz. E eu coloquei para vocês também a portaria do delegado. Vocês vão ver que quando encerra o inquérito policial, eu tenho a portaria, que são os crimes que o delegado indicia o sujeito. Ele coloca ali quais são os crimes que ele vai indiciar o sujeito. Então, eu peço que vocês entrem ali e deem uma olhada para a nossa próxima aula, tá bom? Certo, gente? Beleza, professor. Certo. Gente, vocês estão muito caídos hoje. Ó, professora, eu tô cansada, hein? Tô com sono. Então, vamos lá, gente. Vamos descansar, porque amanhã tem mais, né? Vamos lá descansar. Beijo, Boa beijo noite. pra vocês. Boa noite. Boa noite. Obrigada, professora. Fiquem com Deus. Deus Amém. também. Até. Boa noite, professora. Bom final de semana para vocês, hein? Estudando direito penal, por favor. Aham. Esse final de semana dá não, hein? Você sabe que eu estudo direito penal, você mandando ou não, né? Eu sei que você estuda, Gu. Pode dormir, gente, pelo amor de Deus. Até mais. O Claudemir, apareceu aí, Claudemir. Boa noite, vamos dormir. Boa noite, hein? Vamos dormir. Bom descanso. Ai, que bom te ver. Bom descanso, hein? Até Você mais, também. gente. Boa noite, boa noite.